Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre como eu aprendi inglês, o meu processo, a minha trajetória nesse mundo de aprendizado de inglês. Bom, e para você que não me conhece, eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 7 anos e criador do método RRSLG, que é um curso de inglês que vai do básico até o avançado, trabalhando todas as frentes do aprendizado, que aí a gente tem o listening, o speaking, grammar e várias outras coisas, além de 2 aulas por semana ao vivo, toda quarta e todo sábado, assim como outros bônus também, como grupo de conversação, curso completo de phrasal verbs e assim por diante. Então, se você tiver interesse de conhecer o método RRSLG, vai ser o primeiro link aqui na descrição. Bom, e para falar um pouquinho aí de como eu aprendi inglês, cara, é um processo muito extenso, muito longo, porque basicamente eu estudo inglês a minha vida inteira. Eu não lembro exatamente quando que foi, tá? Eu só lembro que foi ali por volta dos meus 8 anos, isso porque eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu sou de Pernambuco, eu nasci em Pernambuco, porém eu fui para São Paulo quando eu tinha 6 anos de idade. E aí, morando em São Paulo, depois de um tempo, né, eu já tinha por volta dos meus 7 anos, mais 7, 8 anos aí, foi quando eu comecei a ter interesse por aprender inglês. Isso por quê? Porque na época era muito famoso a questão de Multishow, o canal Multishow, tá? E se você não conhece, o Multishow, ele é um canal que existe até hoje, obviamente, mas por volta ali dos anos 2000, começo dos anos 2000, cara, era muito assim, em alta, isso por conta das músicas que tinha, né? Sei lá, Chris Brown. E aí, por conta dessas músicas em alta, desses artistas em alta, gostava muito de ver os videoclipes, que aí, cara, eu era uma criança que ficava na frente da televisão, vendo vídeo, tentando entender o que a galera falava, porque eu gostava. O ritmo das músicas era um ritmo que me agradava e assim por diante. E aí, com isso, eu tomei a decisão de que eu deveria começar a aprender inglês, porque eu queria entender o que a galera tava falando ali no vídeo. E foi dessa maneira, basicamente, que eu comecei a aprender inglês, assim, sem muita enrolação, sem muito vai, não vai. Eu era uma criança e na época eu não tinha condição de fazer curso e nem nada nesse sentido, então o que eu fui fazer? Eu fui começar a estudar direto com dicionário, né? E aí eu comecei a aprender palavra por palavra. Na época eu tinha um amiguinho, né? E aí ele também tinha interesse, a gente começou a estudar junto. Então, tipo, a gente pegava um caderno e aí olhava no dicionário e ia anotando as palavras que estavam no dicionário, direto num caderno e, tipo, ia tentando absorver dessa forma aí. Só que, obviamente, né, a gente sabe que aprender palavra não significa que você vai aprender o inglês ou qualquer outro idioma de fato. Mas isso eu falo hoje, né, como minha experiência como professor. Hoje eu entendo as frentes do aprendizado de um novo idioma, hoje eu entendo o que precisa ser estudado, os passos que precisa ser dado, mas na época eu não sabia de nada, né, eu tava começando do zero ali de fato. Então eu comecei a estudar ali palavra por palavra e seguir dessa forma, cara, durante muito tempo. Obviamente, né, eu era criança e eu não tinha consistência porque era uma parada que na época eu não via nenhuma necessidade, tipo, que é uma coisa que vai mudar minha vida, é uma coisa, sei lá, um dia eu vou pra fora do país, vou falar com um estrangeiro e todas essas coisas. Isso daí pra mim era fora de cogitação, porque na época eu tinha uma realidade muito diferente. Mas pra mim, na minha cabeça, era simplesmente, tipo, eu vou aprender inglês, eu quero falar inglês só porque eu quero entender o que a galera tá falando nesses vídeos. Simples assim, foi isso. Então eu estudei ali por volta de uns 5 anos, mais ou menos, dessa forma. Obviamente, sem consistência, né? Sei lá, uma vez ou 2 na semana eu pegava o dicionário e ia traduzindo palavra por palavra ali e tal. Então eu já fui tendo esse conhecimento aí, fui pegando o básico de vocabulário e, cara, isso pra mim, assim, não significava nada, de fato, não significava nada. Com o tempo ali, assistindo a um vídeo ou outro, eu entendi uma palavrinha ou outra, né? Então começou a ter algum significado uma coisa ou outra, só que o geral da música eu não entendia nada, né? Nada de música, nada de vídeo, nada de nada eu não entendia. Eu entendia uma palavra ou outra, mas era uma palavra solta, tipo, você tá falando um monte de coisa, você fala, sei lá, carro. Aí a pessoa falava car, eu entendia que ela tava falando de carro, sabe? Então era umas coisas muito assim. Só que isso daqui eu não tô colocando como sendo uma coisa ruim, né? Eu aprendi bastante vocabulário, isso por quê? Isso depois de vários anos, aí por volta de uns 5 anos estudando dessa forma, foi quando eu vi que eu não tava chegando a lugar nenhum. E aí eu comecei a encher o saco da minha mãe pra ela me colocar num curso de inglês, né? Pra começar a fazer as aulas aí de fato, numa escola obviamente tradicional de inglês. E foi dessa forma que eu comecei a estudar inglês aí oficialmente, vamos colocar dessa forma. Então eu fui pra uma escola tradicional, comecei a estudar, só que assim, eu entrei no básico do básico, porque eu quis entrar nesse nível, porque na minha cabeça eu não manjava nada. E aqui tá um ponto muito interessante que a gente faz, tá? Isso daqui é até uma reflexão também.
que é o quê? A gente, quando começa a aprender alguma coisa, a gente se subestima. A gente fica, eu não sei, eu tenho um pouco conhecimento. Mas quando a gente vai colocar na prática de fato e a gente se sente mais à vontade, vamos colocar dessa forma, a gente vê que de fato a gente está evoluindo bastante, né? Isso por quê? Cara, quando eu comecei a estudar inglês ali oficialmente, eu já tinha um certo nível de conhecimento, eu já conhecia bastante vocabulário, já conhecia bastante coisa. Só que eu fui ali pra turma ali do básico, a galera que não sabia nada de nada, né? Obviamente eu acabei me destacando porque eu já sabia, né? Então eu fui ali meio que... Acabei me tornando, na verdade, um auxiliar de sala. Não oficialmente, né? O auxiliar de sala, entre aspas, que eu digo é tipo, a galera... Eu terminava de fazer as atividades que tinha ali na aula pra fazer. E aí eu ajudava a galerinha ali que eu conhecia, os amiguinhos de sala e tal. Então foi aí nesse ponto que eu acabei começando a evoluir mais o meu inglês. Só que nessa época eu tinha muito conhecimento teórico, né? Eu tinha assim muito... eu conheço muito a gramática, eu conheço muito vocabulário, só que na hora de falar de fato eu não conseguia. Cara, de verdade eu não conseguia. E isso foi por volta dos meus 14, 15 anos até os meus 17, 18 mais ou menos. Então aqui a gente tem toda essa história. Desde os meus 8 anos de idade eu fui aprendendo muito vocabulário. Depois dos meus 14, 15 anos eu comecei a estudar de fato numa escola tradicional aí. E fui evoluindo dessa forma, né? Aprendendo muito vocabulário, muita gramática. Fui treinando bastante o listening porque eu gosto muito de série. Né? Série, filme, é uma coisa que eu literalmente sou viciado. Inclusive, eu sou o tipo de pessoa que quando começa a assistir uma série, cara, eu não paro de assistir enquanto que eu não termino. Bom, e aí por volta ali dos meus 17, 18 anos, eu comecei a cair um pouquinho mais na realidade. Porque eu já estudava bastante por conta, eu gostava muito na época de estudar por conta, assim. Eu gosto até hoje, na verdade. Mas aí nessa época dos meus 17 anos mais ou menos, 16 para 17 mais ou menos, eu comecei a criar muito gosto por estudo. Cara, eu acordava às 6 horas, ia pra escola, né? Tava ali no ensino médio. Depois da escola eu ia fazer um cursinho de tarde, aqueles cursinhos preparatórios para vestibular. E aí depois quando eu chegava eu ainda ia estudar, eu tinha dia para cada coisa. Tinha dia que eu ia estudar matemática, tinha dia que eu ia estudar inglês, tinha dia que eu ia estudar, história. E aí nisso eu ia revezando os meus horários, né, pra estudar cada matéria aí. E essa foi uma fase na minha vida que eu gostava muito, assim, de tipo, cara, eu gosto de estudar, é isso que eu gosto de fazer. E aí eu acabei caindo na realidade, tipo, caramba, eu tô estudando aqui nessa escolinha que já faz muito tempo que eu tô aqui. Porém, eu não me sinto confortável ainda de estar falando. Eu já tinha muito tempo que eu tava estudando na escola, já tinha muito tempo de verdade, porque eu não queria sair da escola e minha mãe também não queria que eu parasse de fazer curso e por aí vai, né? Então eu acabei ficando muito tempo, só que eu acabei caindo na realidade, tipo, caramba, eu tô aqui, na época eu tinha, uns 3, 4 anos já que eu tava fazendo um curso. E aí, cara, chegou no momento que eu tava vendo tudo de novo, sabe? Tipo, foi um ano inteiro revendo todas as coisas que eu já sabia, coisas que eu já tinha aprendido ao longo do curso e tava sendo passado como se fosse matéria nova. Tipo, Pedro, isso daqui é matéria nova de hoje, né? E aí, tipo, cara, revendo tudo do zero, basicamente. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, por que eu tô estudando isso? Se eu já sei, né? Então eu comecei a sentir ali, foi a fase, né, na minha evolução do inglês, que eu comecei a ver, né, tipo, caramba, tá sendo gasto dinheiro, minha mãe tá colocando dinheiro nessa parada aqui, só que eu tô revendo, eu não tô aprendendo, eu não tô evoluindo mais nada. Então acho que seria melhor eu parar e pedir ajuda pra minha mãe pra começar, guardar grana, me ajudar a investir no intercâmbio. E foi nessa fase aí que eu comecei a trabalhar também como jovem aprendiz, todas essas paradas. É tudo meio junto, assim, eu não lembro exatamente a época de cada coisa, assim, mas foi acontecendo uma coisa junto com a outra, né? E aí foi que eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio, tá? E aí eu comecei a pesquisar sobre lugares, melhores lugares, que fossem mais econômicos também. Comecei a pesquisar um monte de coisa e eu decidi de fato que eu ia fazer. E aí, obviamente, né, minha mãe com medo, eu era uma criança. Cara, vou sozinho para um outro país onde não conhece nada, não sabe nada, sabe? Então tinha muito esse medo e aí a gente foi atrás de uma agência de turismo, né? Dessas que faz intercâmbio. Então a gente começou a fazer o processo tudo.
E nessa época eu já estava fazendo faculdade, né? Eu estava no meu primeiro semestre ali, na faculdade de tradutor e intérprete, que é uma vertente de letras aí, então eu estudei também essa frente aí de letras, né? Então eu acabei tendo essa evolução também, e foi uma das vertentes que fez eu abrir esse olho para querer ser professor hoje. Isso porque, quando eu tava com tudo pronto ali pro intercâmbio, cara, eu queria muito começar a ter contato diário com o idioma, né, começar a ter mais contato, falar um pouco mais o idioma, para poder no meu intercâmbio aí eu conseguir, sei lá, desenrolar da melhor forma possível. Isso levando em consideração, tipo, eu nunca tinha ficado sozinho, assim, tipo, ter que viver sozinho, sabe? De, sei lá, ter que lavar roupa sozinho, ter que fazer tudo sozinho. E ter uma experiência fora, em outro país, em outro idioma, sei lá, eu não sabia como era o sistema de saúde, eu não sabia mercado, nada, eu não sabia nada, né? Então eu falei, vou começar a ter contato diário mais com o idioma, porque dessa forma aí eu vou começar a evoluir de fato, né? Então foi nessa fase que eu comecei a ensinar inglês. Então eu comecei a ensinar para os amigos mais próximos, né? Sem cobrar nada ali, foi tudo de graça. E aí eu comecei a ensinar só para começar a ter esse contato diário, entender um pouco mais das estruturas do idioma, o momento exato que ensina cada coisa para a pessoa entender, né? E aí junto também por conta, obviamente com influência da faculdade, eu comecei a fazer algumas coisas aí de tradução, né? Então eu pegava textos complexos para poder começar a traduzir, sei lá, livro para começar a traduzir. Obviamente, sempre com influência da faculdade, não que a faculdade mandava eu fazer, eu fazia mais por conta, assim, sabe? Obviamente, tinha um trabalho ou outro que precisava ser feito, mas eu ia fazendo mais por conta. E cara, isso daqui é uma coisa que inclusive eu gosto muito de pedir para os meus alunos, é a parte de tradução. Isso porque a parte de tradução, depois que você tem o nível certo de conhecimento ali, de vocabulário, de estrutura gramatical, cara, isso daqui faz toda a diferença porque você passa a ter uma noção melhor das coisas que está sendo dito. Então, inclusive isso é uma parada que a gente via muito na faculdade, que é o quê? A partir do momento que você começa a traduzir um documento, um livro, o que quer que seja, é nesse momento que você de fato começa a entender ali o que está sendo dito. Se você está lendo ou, sei lá, você está vendo por cima, você entende, você vê ali por cima a informação e tudo, mas você não absorve de fato. Então a parte de você traduzir é exatamente o momento que você está absorvendo aquela informação. Então eu gosto muito de trabalhar com isso também dentro das minhas aulas e tudo. Isso porque a gente tem muito contato, né? A gente acaba tendo muito contato. Obviamente essa não é a base, tá? Do meu curso aí, do método, mas é uma coisa que eu gosto também de trabalhar, tá? É uma coisa que eu acabo pedindo também. Inclusive logo na introdução do método RRSLG, eu tenho um desafio 90 dias, eu peço, né, como um bônus também, não é obrigatório, mas eu peço pra galera fazer um desafio de 90 dias, onde durante 90 dias a galera vai aprender palavras novas todos os dias durante esse período. Isso porque, obviamente, né, fazendo tradução, sei lá, pegando coisas do dia a dia, coisas que gostaria de aprender a falar no dia a dia, isso para durante 90 dias aí, depois dos 90 dias, a pessoa que começou exatamente do zero, depois de 90 dias já tem um nível aí, sei lá, um nível de conhecimento de vocabulário, pelo menos já entrando no intermediário. Obviamente para conseguir já começar a ter as primeiras conversas, os primeiros contatos ali, mais ativo de conversa, de speaking, tá? Então isso daqui, essa frente do curso aí, que eu peço, que tem dentro da plataforma, é uma coisa que eu acabei desenvolvendo nesse processo também de desenvolvimento pessoal. Então, cara, eu fui seguindo dessa forma, né, dando aulas e traduzindo coisas e, obviamente, assistindo série, tendo contato aí diário com todas as frentes possíveis do idioma, até que chegou o momento de fazer intercâmbio. Cara, quando eu fui pro intercâmbio, eu fiquei um mês em Malta, tá? Eu fui pra Malta, eu fiquei um mês lá. E sei lá, nos 2, 3 primeiros dias, cara, foi assim, bizarro. Que eu conseguia falar, só que eu morria de medo de falar. Eu tinha muita dificuldade de, sei lá, eu sou uma pessoa tímida também, né? Então isso acabou complicando um pouco. E aí eu fiquei no hostel, né? Só pra contextualizar aqui. Eu fiquei no hostel e, cara, no meu quarto tinha gente do mundo inteiro. Sei lá, tinha gente na Inglaterra, tinha gente da Índia, tinha gente do Japão, tinha gente literalmente da França, gente literalmente do mundo inteiro. Então nesse momento eu acabei fazendo amizade com essa galera e foi nesse ponto também que eu comecei a desenvolver um pouco mais. A galera puxava assunto comigo e aí, sendo brasileiro, né, eu acabava puxando também assunto ali e fui desenvolvendo dessa forma. Na primeira semana aconteceu uma parada muito bizarra comigo que eu
cara, o meu maxilar todo doía de um jeito, cara, que você não faz ideia. Isso porque quando a gente fala o português, já é normal, a gente cresceu falando português, né? Só que quando a gente vai falar um outro idioma, qualquer que seja, a estrutura do maxilar, os movimentos que o maxilar faz é totalmente diferente, o ritmo de fala, tudo. Então é como se você estivesse fazendo academia, sei lá, na primeira semana, por exemplo, que seu corpo fica dolorido e tudo. Cara, o meu maxilar ficou doendo assim horrores. Isso porque eu já tinha um contato diário com o idioma, só que assim, dando aula, você não fala o tempo inteiro. É o momento de você desenvolver o seu aluno e tudo. Apesar de você conseguir ali se comunicar e tudo, tem esse problema. Só que quando você vai ter um contato 24 horas, cara, a conversa é totalmente diferente, assim. O ritmo é totalmente outro. Então eu tive esse pequeno porém aí, né? Na primeira semana, mas depois da segunda, ali no início da segunda, cara, já começou assim a desenvolver tranquilamente no nível que, tipo, eu conversava com qualquer pessoa, a nível assim, tranquilaço, de verdade. É uma pena só que eu não vou ter registros aqui de vídeo nem nada, eu tenho várias fotos, né, mas vídeo de fato eu acabei não fazendo nenhum, porque na época eu não tinha interesse de, sei lá, criar rede social e nem nada nesse sentido. Mas hoje eu me arrependo. Mas beleza, né? É a vida e é assim que as coisas acontecem. Mas foi isso. Esse foi o meu processo, basicamente, de uma forma obviamente bem resumida, de como eu aprendi inglês, de como foi o meu processo com o aprendizado de inglês. E aí depois que eu voltei do intercâmbio, eu continuei dando aula, né? Eu gostei bastante desse processo de dar aula, de ver as pessoas aprendendo e tudo dessa forma. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de ensinar qualquer coisa que eu sei, né? Na época ali de adolescente eu aprendi a tocar violão. Então nessa que eu aprendi a tocar violão também eu acabei ensinando outras pessoas, passei a ensinar outras pessoas também a tocar violão. Então essa ideia de ensinar é uma coisa que eu gosto muito. Tudo que eu sei, basicamente, eu gosto de ensinar e eu não tenho problema com isso. E aí pensando no inglês, eu pensei, beleza, eu falo inglês, eu ensino inglês e eu vou viver disso. Sei lá, eu vou ter alunos, aulas particulares e vou literalmente viver disso, né? Ter minhas contas pagas com inglês. E cara, foi isso basicamente que aconteceu. Fui seguindo minha vida, fui fazendo as coisas aí. E hoje eu sou um professor com mais de 7 anos de experiência e tô aqui, né? E aí a gente entra num outro ponto aqui, que provavelmente você vai estar com essa dúvida. Aí você pergunta, pô Pedro, será que vale a pena a gente fazer intercâmbio pra ficar, sei lá, só um mês? Sei lá, 15 dias, o que quer que seja. E aí a gente entra num ponto que é muito... Cara, é muito porém, sabe? É muito... Se alguma coisa, outra vai acontecer. Por exemplo aqui, quando eu fui fazer o intercâmbio... a minha mãe ela não queria que eu fosse, obviamente com medo, né, de eu me perder ou nunca mais voltar pra casa, mas tinha muito a ideia, tipo, caramba, você vai ficar pouco tempo, em um mês não dá pra você se desenvolver, não dá pra você evoluir de fato no idioma. E aí entra o porém, né, que é o quê? Se você vai fazer um intercâmbio pro outro país, cara, primeiro de tudo, esquece o português. Por mais que tenha pessoas ali que falam português na roda, esquece o português, tenta falar o máximo inglês possível. Isso por quê? Isso vai fazer com que você tenha mais contato com o idioma ali no dia a dia. Vai fazer com que, sei lá, situações do seu dia a dia acabem se tornando mais corriqueiras. Então vai se tornar mais normal para você falar o inglês. Só que a gente tem um segundo ponto, né? A partir do momento que você vai para outro país na intenção de falar inglês, você precisa já saber falar inglês. Isso se você for lá para ficar um mês e meio, 15 dias, 20 dias, o que quer que seja. Você precisa ir para ter contato rápido e evoluir o mais rápido possível, levando em consideração que você não tem muito tempo, tá? Então você já precisa ter um certo nível. Se você tá mais, sei lá, iniciante, entrando no intermediário, aí, cara, é besteira você fazer intercâmbio nesse período. Faz, sei lá, depois que você já estiver chegando mais no avançado ali, isso porque você vai aproveitar mais, tá? A não ser que você tenha mais dinheiro disponível, tenha mais tempo disponível para poder ir para outro país e ficar mais tempo também, sei lá, um ano, que seja. Porque aí nessa ideia de você ir lá para ficar um ano, você vai conseguir, sei lá, fazer um curso ali todos os dias na semana para aprender de fato inglês. Muito provavelmente nesses cursos também de intercâmbio de longa duração você vai ter um trabalho, então você vai acabar trabalhando com pessoas nativas e você vai ter contato ali todo santo dia com inglês. Isso obviamente vai fazer com que você aprenda na marra, tá? Então se você tem muito tempo para você conseguir estudar, para você conseguir passar em outro país, melhor dizendo, cara, vai à vontade, vai tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se você tem pouco tempo ou não tá com tanto dinheiro assim para investir, quer, sei lá, ficar um mês e meio, 2 no máximo,
cara, eu recomendo que você aprenda o máximo de inglês possível no seu país, tá? Aprende aí, faz curso, estuda, vê vídeo no YouTube, vê série, faz tudo que você vê na internet para você poder evoluir. Quando você estiver chegando ali mais no avançado, você vai. E eu falo isso porque a ideia de fato de você fazer um intercâmbio é justamente você ter o contato com o idioma. E eu falo isso também com base na minha experiência. No meu intercâmbio ali eu já falava inglês, eu já tinha muito contato com o inglês, então pra mim já era uma coisa normal. Só que tinham pessoas lá também que foram pra fazer intercâmbio, que iam ficar basicamente o mesmo tempo que eu, só que tinha um nível muito básico. E aí o que acontecia? Ao invés da pessoa querer ali evoluir, estudar e tudo, ela ficava com medo de falar. E aí o que acontecia? Chegava em mim: ô Pedro, tô precisando disso, será que você pode traduzir pra mim? Fala pra mim aí, por favor. Cara, eu não sei falar isso, tá? Então ficava me pedindo as coisas. Então, ou seja, ao invés da pessoa estar ali procurando praticar, evoluir e tudo, elas ficavam pedindo pra mim porque eu já falava, entendeu? Então tem esse porém aqui. A questão do medo, o medo de errar e todas essas questões aqui. Bom, mas essa foi a minha história. Esse vídeo aqui, cara, eu não fiz um roteiro, não fiz nada, só quis contar um pouquinho mais desse lado pessoal aqui, do professor de inglês que você vê aí. Bom, e se você gostou de ouvir um pouquinho da minha história, de como eu aprendi inglês, se foi um incentivo também para você começar a estudar inglês aí, ter mais contato com o inglês, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma coisa também que você queira saber mais, aí, pô Pedro, queria saber como foi isso aqui no seu processo, cara, pode me perguntar também tranquilamente, aí eu vou te responder, tá? E aí, obviamente, pra te pedir aqui uma ajudinha, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu tô postando coisa nova aqui, vídeo novo, falando sobre inglês, alguma dica de aprendizado de idioma no geral. Então, se você quer ficar por dentro dessas coisas, cara, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Bom, então é isso por esse vídeo e eu te vejo na próxima.